Bom dia, pessoal. Então, gente, chegamos aqui ao final, né? Nossa, não vou dizer que é a nossa última videoaula sobre produção de texto, mas dentro dessa sequência que nós estamos vendo aí vai ser, tá? Só que aí ainda vou estar postando outras videoaulas relacionadas também à produção de texto, por exemplo, né, na conclusão hoje, né? Nessa parte de conclusão, onde eu coloco o que não pode faltar na conclusão. Eu não vou entrar muito dentro do segmento aí da proposta de intervenção, que é um modelo de redação seguido pelo Enem. Eu vou trabalhar mais numa questão de âmbito geral, tá? Então, essa aula de hoje, essa proposta aí relacionada a como desenvolver uma boa conclusão, né? O que não pode faltar, né? Dentro de uma boa conclusão, os pecados aí que não podem ser cometidos dentro dessa mesma boa conclusão, eu vou estar explicando dentro de um âmbito geral, beleza? E depois aí eu vou estar fazendo para vocês mais uma videoaula explicando apenas sobre a proposta de intervenção, beleza? Porque a proposta de intervenção, como eu já disse, a gente já viu isso em sala de aula, a gente vai ver um pouquinho hoje nessa videoaula também. É aquele modelo utilizado lá pelo Enem, né? Onde você tem que apresentar ali as soluções, né, dentro de uma estrutura. Então, como que você vai selecionar toda aquela problemática que foi gerida, que foi criada no decorrer aí da sua introdução e do seu desenvolvimento. Isso é a proposta de intervenção. Então, a gente vai entrar muito nela não, tá? A gente vai falar um pouquinho, mas não vai focar nessa parte aí não. Vamos falar de âmbito geral. Vamos lá então, galera. Vou tentar aqui ser o mais breve possível. Vou tentar ser o mais breve possível, ok? O que não pode faltar na conclusão? O que é que não pode faltar na conclusão? Então, eu vou estar colocando para vocês hoje aqui técnicas relacionadas a como gerir, como criar uma boa conclusão, beleza? Novamente, volto a falar que ao iniciar essa aula, pega o caderninho, façam suas anotações, peguem os principais pontos. A gente estuda fazendo o que? A gente estuda fazendo anotações em relação à videoaula que o professor está passando, não só a minha, como de qualquer outro. E aí eu vou depois revisar, né, tudo aquilo que eu escrevi. Então anotei lá nexos conclusivos, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Depois eu vou revisar o que são esses nexos, né? Então é assim que a gente estuda, é assim que a gente aprende, colocando em prática e revisando, beleza? Ah, eu vou assistir a videoaula, quero aprender tudo. Ah, não entendi, não isso, não aquilo. Não é assim que funciona. Então, pelo amor de Deus, a gente também tem que saber como estudar, ok? Então, vai anotando e depois faz a revisão. Você, não consegui entender ainda, vai lá e pergunta ao professor, ok? Que aí a gente vai estar explicando. Como tem muita gente que pergunta. E também como tem muita gente que não pergunta nada, né? Então, preste atenção nisso daí. Vamos lá, galera. Então, explicando aí. Ao término dessa aula, o que eu quero que você seja capaz de desenvolver, né? O que é que eu quero que você seja capaz de saber, de produzir, né? Dentro do conhecimento adquirido aqui no decorrer de toda a videoaula. O que é que eu quero? O que deve... Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vou começar aqui, eu vou dar marca-texto. Vermelhinha. Então, o que deve... Aqui é marcado vermelho, mas vai amarelinho mesmo. O que deve colocar na conclusão obrigatoriamente. Então, o que é que deve ter dentro de uma conclusão de redação de forma obrigatória? O que é que tem que ter lá? Beleza? O que é que a gente sempre esquece de colocar? O que é que são dicas que parecem bobas, simples, mas que a gente acaba cometendo, né? E isso eu falo porque já passei uma produção para vocês em sala de aula, fiz a correção, não tive ainda o prazer de devolver para todos, apenas para alguns, né, que a gente estava corrigindo ali. Eu estava passando feedback na hora para vocês ali, do que foi bom, do que não foi. E acabamos aí esse afastamento, né? Mas as produções de vocês estão guardadinhas aqui, tá bom? E a gente vai trabalhar também produção textual utilizando lá a plataforma do Google, belezinha? E vamos ter a oportunidade de sim estar produzindo e eu fazendo as correções e passando os feedbacks para vocês.
Então vocês têm que saber aí o que deve colocar na conclusão de forma obrigatória, o que é que não pode faltar dentro dessa conclusão, beleza? Isso você vai aprender nessa aula. O que você nunca deve fazer na conclusão. Deixei aqui, ó, destacado, ainda vou passar o marca-texto em cima. O que você nunca deve fazer ao criar aí uma conclusão de redação, beleza? E aí a gente vai aprender aí sobre o que? Essa aqui eu não vou marcar, essa aqui eu vou sublinhar. Nexos conclusivos para usar na conclusão. Nossa, professor, mas que redundante, né? Nexos conclusivos para usar na conclusão, né? Se é conclusivo, é lógico que é para conclusão. É redundante sim, mas, né, fica claro aí com relação ao entendimento. Então, nexos conclusivos, o que são esses nexos conclusivos, né? Lembra lá quando a gente estava falando lá da introdução, que eu passei a minha aula, eu expliquei para vocês, passei técnicas também de como você desenvolver aí, gerir, né, a ideia. Muitas vezes vocês falam para mim mesmo, professor, e no decorrer aí de todos esses anos em sala de aula, eu escutei muitos dos alunos que é, a dificuldade está em criar, né, vir a ideia. Então, esses nexos conclusivos, basicamente, é o que? É o link ali, onde vai estar ligando. Onde vai estar ligando, lógico, o seu desenvolvimento, né, a sua conclusão e juntamente dando início a essa conclusão. Então, professor, eu não sei como é que eu dou início, como é que eu começo uma conclusão por meio desses nexos conclusivos. Então, eu vou passar aqui alguns modelos prontos de nexos conclusivos. Eu tenho, como é que eu vou aprender? Gente, não é lógico. Primeiro pela videoaula, segundo fazendo as anotações, terceiro revisando, quarto colocando em prática, tá? Aí sim você vai conseguir lembrar na hora de fazer uma produção de texto dos seus nexos conclusivos. Eu vou explicar direitinho para vocês, ok? Então vamos lá. Então, conclusão da redação. A conclusão da redação, ela precisa ter uma retomada de tese, perspectiva do projeto de intervenção, perspectiva, né? Projeto de intervenção e nexos conclusivos. Então, beleza, vamos aqui um a um. A retomada de tese. Retomar a tese. O que é a tese mesmo? É aquela tua ideia principal, isso a gente já falou. Se brincar, eu já, acho que já repeti isso em todas as minhas aulas online aí relacionadas à produção de texto. Mas vamos lá mais uma vez. É a retomada de quê? O que é a tese? O que é a ideia principal? Né? É o tópico frasal, também está relacionado ao tópico frasal, mas a tese é o teu ponto de vista, principalmente, tá? É o seu ponto de vista em terceira pessoa, beleza? Então, tese é isso, é o teu ponto de vista. Lembra que a gente estava falando muito sobre a questão das cotas? Então, você é contra, você é a favor das cotas, esse é o teu ponto de vista. Então, você vai fazer uma retomada dessa tese, tá? De você ser contra ou você ser a favor aí, dependendo da temática que você desenvolveu, dependendo da temática que foi cobrada lá na produção de texto, beleza? Você vai retomar essa tese lá na conclusão, ok? Belezinha? Então isso aí já funciona como uma dica. E você já consegue gerir aí uma ideia. Muitas vezes você, o que é que eu vou colocar? Né? A retomada de tese é uma ajuda. Então você já vai pegar ali, ó, o nexo conclusivo, iniciar a tua conclusão e iniciou ali, esse nexo conclusivo já é um modelo pronto, né? Aí logo em seguida já coloca essa retomada de tese. Eu vou explicar para vocês um pontinho aí que vocês têm que tomar cuidado com essa retomada de tese, tá? Então não é só repetir não. Vou chegar mais na frente, eu vou explicar para vocês o que é que vocês devem fazer de forma correta, como retomar essa tese aí de forma correta. Também tem como fazer isso de forma correta, não é? Não só é pegar a ideia lá e colocar na conclusão não, tá? Tem uma técnicazinha aí que a gente tem que se atentar para que não cometa um erro. Então, perspectiva, né, projeto de intervenção. Esse aqui no nosso primeiro slide aqui da videoaula, eu falei para vocês que eu não vou entrar muito nessa questão desse modelo de projeto de intervenção, tá bom? Que justamente é um modelo utilizado aí pela banca, pela avaliação do Enem, né? Que é apresentar as soluções em relação à problemática desenvolvida. Então, eu vou falar de um âmbito mais geral em relação à produção
da conclusão, a produção de texto relacionada à conclusão, beleza? Mas coloquei ela aqui porque eu vou abordar um pouquinho. Depois eu vou produzir uma aula apenas sobre proposta de intervenção, ok? Belezinha? E os nexos conclusivos aí que eu já falei para vocês, que é como dar início aí à sua conclusão, né? Então já tem modelos prontinhos que você só vai aprender e colocar lá, tá? No seu texto, na sua conclusão. Dica: o que não pode ter na conclusão, beleza? Então o que é que não pode ter na conclusão? Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Então, o que não pode, o que é que não, vou botar de vermelho nele, o que é que não pode ter, aonde? Na conclusão, né? Não pode na conclusão, vou deixar de vermelho aqui que vai ficar bem vivo, bem claro, para que a gente nunca esqueça, ok? O que é que não pode ter? Então vamos lá. Não apresentar o parágrafo da conclusão. Quando eu falei lá para vocês que tem questões óbvias aqui, e que essas questões óbvias elas aparecem com recorrência dentro das produções, de um modo geral falando, né? Não só de vocês alunos, mas alunos dos servos da rainha, mas dentro aí dos anos que já lecionei como professor de língua portuguesa, né? Então, não apresentar parágrafos de conclusão. Nossa, professor, mas tem aluno que... Tem gente que consegue fazer uma redação e não colocar ali um parágrafo só distinguindo o que é a conclusão ali das demais partes do texto. Tem, e isso acontece sempre, né? Isso acontece sempre. Então, por mais que o aluno ele crie, por mais que o aluno ele produza a conclusão dele ali dentro, por exemplo, que já aconteceu muitas vezes, eu entendi que a conclusão estava no texto, mas ela estava onde? Ela estava em um super desenvolvimento. O aluno fez ali uma introdução, criou um super desenvolvimento e não colocou a conclusão. Ele concluiu a ideia dele ali dentro do desenvolvimento. Beleza, deu para entender que foi concluída a ideia dentro do desenvolvimento, mas não foi criado um parágrafo específico para esse desenvolvimento. Então, quando eu falei que não pode ter na conclusão ali, né, que eu grifei, botei de vermelho, marquei o texto, você não pode esquecer de colocar o parágrafo da conclusão, tá? Se você fizer isso, a sua nota vai lá embaixo. Isso é um fato. Então o texto pode estar muito bem elaborado, muito bem feito, com ideias muito bem produzidas, uma temática muito bem trabalhada, mas se você cometer esse erro aí, que é de estrutura, tua nota vai lá embaixo, tá bom? Então, cuidado. Isso eu falo em qualquer tipo de avaliação. Pode ser na escola, pode ser externo. Adicionar novos argumentos. Galera, quando a gente está concluindo, né, nesse segundo tópico aqui, a gente está finalizando, está na conclusão, por que eu vou adicionar novos argumentos? Né? A redação ela não tem que ter no mínimo 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ponto de vista, que vai ser discorrido, vai ser debatido no decorrer do desenvolvimento. O desenvolvimento eu não posso criar aí, por exemplo, 2 ou 3 parágrafos. Em cada parágrafo do desenvolvimento eu posso colocar ali um tipo de argumento diferente. O desenvolvimento foi feito para argumentar, né? Aí eu chego lá na minha conclusão e vou colocar mais um argumento, ou mais 2, ou mais 3, e eu vou terminar quando essa redação? Ele vai ser um texto infinito, porque se toda hora que eu chegar numa conclusão eu colocar um argumento diferente sobre aquilo que eu estou falando, ou criar um novo argumento defendendo aquilo que eu estou falando, cara, o texto não acaba não. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, beleza? Então, a retomada de tese aí, que eu coloquei aqui na frente, muitas vezes a pessoa retomar a tese é gerar um novo argumento. Não, retomar a tese não é gerar um novo argumento, o nome já está falando, né? Retomada lá da tese que aparece dentro da introdução do seu texto, belezinha? Então, retomar a tese
Não é pegar uma nova ideia, é você seguir a mesma ideia, né? Se você vai retomar, você já disse ela lá, já citou ela lá na tua introdução, discorreu nela do desenvolvimento, vai fazer uma retomada de ideia dessa mesma tese que você colocou e vai concluir o teu texto. Então retomou a tese e concluiu. Então não gera um novo argumento, tá bom? Beleza? Finalizar com uma pergunta, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Isso aqui eu já vi demais, demais. Então, teu texto tá lá top das galáxias, bacana, bem feito, com tudo. Aí tu chega e quer colocar uma frase reflexiva para que o corretor, né, ele venha pensar, né, refletir sobre aquilo que você colocou. Colocou aquele texto lá sobre educação, sobre a saúde, né? Então, o que será da saúde mundial? Imagina, tu chegou, falou ali de um modo geral, colocou a tua ideia sobre a questão da saúde, discorreu sobre essa ideia, criou argumentos sobre essa ideia, né? Botou ali, trabalhou a questão de tópicos frasais, né? Trabalhou com exemplificação, trabalhou com as técnicas que eu passei para vocês lá de desenvolvimento. Não vou abordar todas agora, senão o vídeo fica muito longo. Mas chegou lá para finalizar, tu gera uma dúvida. Que corretor vai dar pontuação dentro de uma produção de texto onde o aluno ele veio com a certeza de tudo aquilo que ele escreveu, ele veio com certeza, pensando em tudo aquilo que ele desenvolveu, aí chega no final ele joga um tema reflexivo. E aí? Então, você não tem certeza daquilo que você fez. Quando você gera uma pergunta, né, você abriu ali a possibilidade da outra pessoa de levantar esse questionamento, do corretor levantar o questionamento. Se ele está levantando, se ele está colocando uma pergunta, é porque ele não sabe, ok? Então, professor, eu posso colocar a pergunta na introdução? Pode. Eu já disse isso que pode. Já disse lá na aula de introdução. Tem até uma técnica que é utilizada para isso, mas eu coloco a pergunta na introdução e eu respondo logo em seguida. Professor, posso colocar a pergunta no desenvolvimento? Também pode, né? Da mesma forma, uma técnica que eu passei para vocês sobre utilizar perguntas no desenvolvimento, né? Então, você colocou a pergunta no desenvolvimento, vai lá e responde, ok? Agora, pode colocar a pergunta na conclusão, principalmente finalizar com uma pergunta, jamais. E no início da conclusão também não, tá? A conclusão ela é uma parte mais enxuta dentro do teu texto, beleza? Ela é uma parte mais é a parte objetiva, muito mais objetiva do que as demais. Então, não gerar nenhum tema reflexivo, nenhuma ideia reflexiva dentro da tua conclusão, beleza? Até porque não tem espaço para ficar debatendo na conclusão, ok? Então vamos lá. Ser contrário ou mudar o ponto de vista. Aí tu falou lá na tua introdução, continuou falando de desenvolvimento que tu era a favor das cotas. Aí chegou lá no final, aí tu fala que de algum modo, dentro do teu ponto de vista, tá? Sem a primeira pessoa, lógico que é sempre na terceira, que de algum modo não ser a favor, dá-se a entender isso. Quando a gente lê a produção de texto, a gente consegue entender, né? E de algum modo você colocou lá que a não adoção pelas universidades das cotas seria algo favorável para o crescimento da nação. Uai, aí tu fala lá no início que tu é a favor e depois lá no final tu fala que é contra? Entendeu? Então, não é que a palavra tem que estar lá contra e lá no início tem que estar a favor. São as ideias. A gente começa a ler e a gente consegue entender essa falta de alinhamento. Fica claro isso. Então, às vezes vocês pensam, o professor me deu uma nota baixa na minha produção de texto, mas eu quase não tive erro de acentuação, de pontuação, de gramática. Gente, isso é o que menos reprova o aluno dentro da produção de texto. O que mais reprova, é o que eu já disse para vocês em sala, é a estrutura do texto. É o processo de criação desse texto. É tudo isso que eu estou passando para vocês nessas aulas. Então, cuidado. Isso é o que reprova. Isso é o que elimina o aluno. Tá bom?
Quando você dominar isso aqui, aí a gente vai pensar lá na parte de, gramatical, beleza? Então, atenção a esses pontos aqui que eu estou colocando para vocês. Então, não seja contrário e não mude seu ponto de vista. Então, se tu foi falando que tu, sei lá, que existe um problema no meio ambiente, lá no final tu vai ter que continuar falando que existe um problema no meio ambiente, tá bom? Não é chegar lá no final e de alguma maneira tu colocar lá que é decorrente do crescimento da população mundial, a deteriorização, né, do meio ambiente seria algo inevitável e favorável ao crescimento da economia e blá 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 e blá blá. Aí já tá falando o quê? Tu falou diretamente que era a favor? Não, mas tu tá colocando aí fatores, né, que mostram que você se posicionou a favor disso. E lá no início tu falou que era contra. Então, cuidado com esse ponto de vista, tá bom? Então, não retomar a palavra, ideia-chave, tese. Professor, mas o senhor falou no slide anterior que tem que fazer uma retomada da tese? Sim. Aí eu disse também que tem que ter cuidado, que tem que ter uma técnicazinha para colocar essa tese lá de volta, fazer essa retomada de tese. E mais para frente eu vou dizer para vocês como que você deve fazer a retomada dessa tese. Beleza? Não é simplesmente pegar a ideia lá e falar assim: ah, a ideia está aqui, essa aqui é a minha ideia central, essa aqui é a minha tese, essa aqui é meu ponto de vista, né? Em terceira pessoa sempre, beleza? Então só vou pegar ele do jeito que está aqui e vou repetir ele lá na minha conclusão. Não, não pode fazer isso. Repetir igualzinho não pode. Por isso que eu botei essa observação aqui. Não retomar a palavra ideia-chave ou tese. Tem que saber como fazer isso. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como fazer essa retomada. Outra coisa que não pode é conclusão longa demais, galera. O ideal é que ela gire entre 7 e 8 linhas. O ideal mesmo é que ela gire nas 8 linhas, tá bom? 9 linhas é aquela nona linha ali, a linha do infarto, né? Aquela linha que pode te matar, pode jogar a tua redação lá embaixo. Então, pode ser aceito, como não. Então, para que não gere essa dúvida também, faça aí dentro das 8 linhas. 7 linhas também é legal, mas 8 linhas seria exatamente o ideal para você conseguir discorrer e desenvolver de uma boa conclusão. Beleza? Então, o que não pode ter na conclusão está aqui. Beleza? Continuando aqui, vamos lá. Então, eu falei para vocês da questão da retomada da tese, tomar o cuidado lá na retomada da tese, né? Não é só pegar do jeito que está lá e repetir exatamente igual lá no final a tua tese, teu ponto de vista, né? A tese é apresentada lá na introdução. Exemplo, aqui tem um exemplo, tá? Todos os anos, nota-se um crescente número de problemas ambientais ocorrendo em diversas partes do mundo, beleza? Onde é que está a tua tese aqui? Tua tese está onde? Né? Tenta apontar aí, tenta encontrar dentro desse pequeno fragmento de texto, né? Então vamos lá, olha só. Crescente número de problemas, né? Nota-se um crescente número de problemas ambientais, né? E que vem aí ocorrendo, praticamente é quase que o texto todo, né? Mas vamos pegar aqui, a ideia ela vai ser baseada na questão de quê? Que há uma crescente, né? Um crescente número de problemas ambientais, ele vem crescendo, vem ocorrendo, né? Em diversas partes do mundo. Beleza. Isso aqui é só duas linhazinhas. Isso aqui estaria lá na tua introdução, né? A introdução não são apenas duas linhas. Então isso aqui é a tese, que eu já deixei prontinha para todo mundo. E você observou, ficou claro, né? Todos os anos, nota-se um crescente número de problemas ambientais ocorrendo em diversas partes do mundo. Ok. Então, ficou claro aqui para você que dentro dessa tese aqui você é contra ou você é a favor? A questão, por exemplo, relacionada aí aos problemas ambientais, né? Aqui fica claro que você está contra, né? Nota-se um crescente número de problemas. Quando você fala que é problema não é solução, né? Então você já falou, deixou claro dentro da tua tese ali que o problema é um problema. E no caso esse problema é um problema ambiental que vem ocorrendo em diversas partes do mundo. Professor, eu consigo criar aí uma tese relacionada à questão ambiental, fala e indo de forma contrária,
né, falar que essa degradação, né, ela pode ser favorável, cara, pode. Você pode, sim, né? A gente fala aqui que o poder de persuasão, aquele poder de persuasão lá do teu desenvolvimento que eu trabalhei, falei, dei técnicas sobre ele, né? Ele pode existir. Agora, quais são os argumentos que você vai colocar? Então você tem que estar muito bem alinhado, você tem que estar muito bem afiado para você gerar esses argumentos, defender essa tua tese sobre uma situação aí que vem piorando, né, de uma forma geral, a qualidade de vida das pessoas, né, que é essa questão ambiental ou a falta da preservação dela, e mostrar isso como algo positivo. Então vai desse teu argumento, tá bom? Então, como eu disse, não existe uma uma ideia ruim, uma tese ruim, uma certa, uma errada. Não existe certo e errado dentro de produção de texto. Existe a defesa que é feita em relação ao poder de convencimento do mesmo. Se tu é bom em defender aquilo, né, vamos usar quase um termo relacionado aí ao direito, né, o advogado. Se você é muito bom em defender aquela sua concepção, aquilo que você acha que é o certo, vai lá e escreve, beleza? Agora, como eu disse para vocês lá, por exemplo, na aula de introdução, se o tema já vem falando que é um problema, né? Se a temática principal lá no início do primeiro texto motivacional que vai aparecer na tua produção de texto lá, aqueles textinhos que vão te ajudar aí, já está falando que é um problema, né? Então você vai seguir essa linha aí de que é um problema, fica mais fácil, tá bom? Isso não quer dizer que você deva seguir, mas fica mais fácil, tá? Beleza? Então, a tese aqui, há um problema, né? Problemas ambientais ocorrendo em diversas partes do mundo. Olha a forma como está escrito isso aqui. A retomada da tese lá na conclusão. Os problemas ambientais estão aumentando significativamente a cada ano. O que eu fiz aqui nessa parte em relação a essa parte aqui? Onde eu disse todos os anos, nota-se um crescente número de problemas ambientais ocorrendo em diversas partes do mundo e os problemas ambientais estão aumentando significativamente a cada ano. As duas eu estou falando exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né? Só que eu usei a técnica que eu digo sempre para vocês, técnica de paráfrase. Então, quando eu falei para vocês lá com relação à palavra-chave, né, aquilo que não pode, aí eu coloquei lá tese. Não pode retomar a tese, mas o professor acabou de falar que pode retomar a tese. Você pode retomar a tese parafraseando essa tese. Você pode retomar a tese não escrevendo exatamente da mesma maneira que você copiou lá na introdução, tá bom? Então aí é a ideia, é a técnica de paráfrase, escrever a mesma coisa de uma forma diferente. Aí aqui entra o poder lá dos sinônimos, né? Palavras que têm o mesmo significado, escritas de uma forma diferente e por aí vai. Ok, então quando a gente fala estuda paráfrase, que é pegar basicamente com o meu dicionário, né? Isso aí você pode fazer em casa, tem no computador também. Palavras com vários significados iguais, né? Só a nomenclatura que muda. Isso vai te ajudar muito dentro dessa técnica aqui, tá bom? Então, retomada da tese, não vai lá na introdução, veja como você colocou a tua tese, beleza? Viu? Tá lá bonitinho. Vou retomar essa ideia aí sobre meio ambiente, vou colocar exatamente como está aqui, vou fazer essa retomada com as mesmas palavras? Não. Você vai parafrasear ela e vai colocar lá na tua conclusão. Ok? Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai entrar aqui na perspectiva projeto de intervenção. Como eu falei para vocês, eu vou produzir uma aula para vocês especificamente sobre projeto de intervenção, tá bom? Agora com relação aqui o modo geral que uma conclusão ele deve seguir, ele deve ter, eu deixei bem estruturado aqui o que você deve fazer para que a sua produção de texto, sua conclusão esteja bem estruturada, tá bom? Então, por meio de perguntas, você vai respondendo essas perguntas e no final você vai ter aí uma conclusão bem elaborada, tá bom? Então vamos lá. Apresentar possíveis soluções aos problemas expostos na redação.
Isso aí é de praxe, a gente já sabe, né? Então, o que fazer? O que é que você vai fazer? Responde lá com relação ao problema. Quem fará isso? Né? Isso aí a gente já falou até em sala de aula, né? Muitas vezes a sociedade, o governo, o município, né? Mais de um agente de ação, só um agente de ação, né? Então, o que fazer? Qual é a ação a ser praticada? Como fará isso? Como? Ah, só incentivando. Lembra que eu falei que não pode deixar nada vago, reflexivo, né? Então você tem que dizer o como, né? E justificar, exemplificar. Então colocar ali, ó, com qual verba, né? Então, por meio de incentivos e arrecadações e doações, criação de ONGs, você tem que dizer como, tá? Com qual verba? Qual o nome do projeto? Então você vai ter que nomear esse projeto também, né? E qual a consequência? Lembra que a consequência eu coloquei para vocês aí uma questão relacionada não ao agora, mas ao que vai impactar nas futuras gerações, né? Então você vai pensando em tudo e qual é a consequência de tudo isso, beleza? Então, segundo aí a sua tese lá da introdução, qual é a consequência? Seguindo tudo a mesma linha. Se você é contra, qual vai ser a consequência? Se você é a favor, qual vai ser a consequência? Tá bom? Então, pense nisso daí. Então, aqui mais ou menos uma estrutura por meio de perguntas, tá? Agora vamos aqui a nexos conclusivos. Professor, como é que eu dou início, como é que eu começo ali a minha conclusão, tá? Então, como é que você vai começar? Aqui são estruturas prontinhas, são estruturas montadas. Aqui em uma delas eu esqueci de botar os 3 pontinhos, tá? Essa quarta aqui, ela tem 3 pontinhos também, tá bom? Aqui, ó. Esse que eu botei ponto e vírgula, não é ponto e vírgula não, são 3 pontinhos, tá bom? Então vamos lá, olha só, nexos conclusivos. Então, em virtude dos fatos mencionados, né? Aqui a gente vai colocar aqui umas estruturas que a gente conhece como conectivos. Isso aqui eu já passei para vocês, né? Por isso, portanto, dessa forma, logo, sendo assim, você está vendo que eles são conectivos o quê? Conclusivos, né? Ele tem uma ideia de conclusão. Você falou ali dentro do seu argumento, né? Lá do seu desenvolvimento, aí você já vai concluir agora. Logo, tá vendo que ele tem uma ideia de conclusão? Sendo assim, ele já conclui e já prepara o restante do texto para que você finalize. Lógico, de uma forma objetiva e apresentando ali fatos que vão levar àquela consequência. Tudo aquilo que foi dito, e aí, qual é a consequência? Portanto, tudo isso que foi feito, qual vai ser a consequência? Né? Então, por isso, e por aí vai, beleza? Agora, olha as estruturas prontas que vocês podem utilizar lá no início do teu da tua conclusão. Então, portanto, levando-se em consideração esses aspectos, por isso, levando-se em conta esses aspectos, dessa forma, levando-se em conta esses aspectos, logo, levando-se em conta esses aspectos, sendo assim, levando-se em conta esses aspectos. Está vendo que você colocou o conectivo e usou a mesma estrutura para todos eles? E aí você vai continuar discorrendo, né? Você já sabe o início ali, o que é que você vai colocar nesse início. Logo em seguida desses aspectos aqui, tu vai fazer o quê? Aquela retomada de tese, parafraseando ele. Tá vendo aí? Então, se você vai escrever ali 8 linhas, tu já matou 3, 4 linhas só utilizando o conectivo, o nexo conclusivo e a retomada de tese lá do teu início. E aí tu vai discorrer dentro daquelas perguntas que eu coloquei no slide anterior. É difícil? Não é difícil. É prática, né? É prática, tá bom? Agora, olha as outras ideias aqui que você pode colocar no início também. Em vista dos argumentos apresentados, ou seja, por isso, em vista dos argumentos apresentados, portanto, em vista dos argumentos apresentados, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados e por aí vai. Beleza? Então, olha lá, outro exemplo. Dado exposto,
tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados. Então tá vendo aí, eu já passei para vocês nexos conclusivos prontinhos para você utilizar. E ele vai encaixar praticamente em qualquer modelo de texto que você produzir. Beleza, galera? Então, fui um pouquinho mais rápido nessa videoaula aqui, né? Já estamos ali em 35 minutos. Estamos concluindo. Então, galera, lembre-se, a banca somente dará nota, né, após a leitura da conclusão. Então, uma parte integra a outra. Não adianta arrasar na introdução, fazer bons argumentos e desenvolvê-los, né, se lá na tua conclusão você não seguir dicas técnicas cruciais para conseguir ali uma boa nota, tá bom? Então, atenção, siga todas as aulas, siga tudo que eu já passei para vocês sobre produção de texto, tá? Coloque em prática, vocês não vão perder nada com isso, vocês só vão ganhar, garanto. Estude, galera, e na dúvida, aí vocês podem me perguntar, beleza? Aí vocês podem me perguntar. O que eu questiono muito em relação a vocês é que eu vejo muitas vezes dentro da pergunta que é feita, o que é para fazer? Ué, mas você não viu o que eu coloquei lá? Então, você quer saber o que é para fazer sem você ter nem assistido essa videoaula completa, sem você nem ter feito uma revisão dessa videoaula, ter feito anotações relevantes dessa videoaula, ter colocado tópicos aqui em prática dessa mesma videoaula, né? E das outras que eu passei. E você já quer a resposta. Você já quer encurtar o caminho e já quer a resposta direta. Não é assim que funciona, pessoal. Então, dentro da pergunta, a sua pergunta é tão clara, tão objetiva, que você não passou por todos esses processos, né? Que aí eu faço o quê? Volta lá novamente e assiste minha videoaula. E o que é que muitos, não estou falando de todos, tá? O que é que muitos dizem? Não, beleza, professor, eu vou lá assistir. Ou seja, não assistiu. Não assistiu. Tá bom? Então, galerinha, bons estudos, tá bom? Fiquem com Deus. E vamos colocar isso em prática para a gente conseguir desenvolver aí bons textos, beleza? Tranquilo? Atividades aí, galera, para vocês. Quais outros nexos conclusivos você utiliza dentro da sua conclusão? Beleza? Então, coloca lá naqueles comentáriozinhos lá dentro da plataforma do Google Classroom. Tem a plataforma do Google Classroom, beleza? Dentro daquela plataforma lá, coloca os comentários, tá? Tem as barrinhas ali embaixo, vocês podem colocar logo abaixo ali onde eu boto material, coloco atividades para vocês dentro de tópicos de língua portuguesa. Você vai lá e coloca. Ah, professor, nenhuma. Então, beleza. Se você não tem nenhuma, agora eu já te passei várias. Se você já utilizava de uma delas, aí você coloca ela pra gente lá, compartilhar com a gente. Tranquilo? Belezinha? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.